Como fazer perguntas em inglês no presente simples ou simplesmente presente, tá? Essa é uma das grandes diferenças que temos entre o português e o inglês. Você vai já entender o porquê, tá? Nós vimos, tá, anteriormente que para fazermos perguntas, nós temos uma troca na ordem das palavras durante a formação da sua estrutura. Quando nós estamos fazendo uma pergunta, nós colocamos primeiramente o verbo, depois o sujeito. Quando nós fazemos uma frase afirmativa, é o contrário, nós colocamos o sujeito e depois o verbo. Por exemplo, I like, tá? Eu coloco primeiro o sujeito I e depois eu coloco like, o verbo. Quando nós vamos fazer uma pergunta, além de eu inverter a ordem das coisas, tá? Eu preciso adicionar uma partícula. E qual é a partícula que a gente adiciona? É justamente o do, que a gente viu que auxilia ali na formação do negativo. Ele também vai auxiliar na hora de nós fazermos perguntas no inglês, tá? E mais uma vez, ele também não tem tradução, não tem significado de nada, ele é simplesmente para auxiliar, tá? Como que funciona então a questão? Quando nós fazemos a estrutura, nós colocamos primeiramente a partícula auxiliar, o do. Depois nós seguimos a nossa ordem ali do sujeito e o verbo principal, tá? Por exemplo, se eu falo I like, se eu fosse fazer uma pergunta, eu faria do I like? Do we work? Do you like? Do they have? E se eu for fazer com he, she ou it, sendo ali o nosso sujeito, em vez de utilizar o do, eu utilizo o does. Então ficaria does he work? Does he like? Does she do? Does it have? Perceba que na hora que eu vou fazer a pergunta, a partícula auxiliar ela é dependente do sujeito, tá? Se eu estou utilizando I, we, you ou they, eu sempre vou utilizar do. Se eu estou utilizando he, she ou it, eu vou sempre utilizar does. E após o sujeito, segue o verbo na sua forma natural. Por exemplo, does he do? Ele faz? Perceba que no começo da pergunta eu utilizei o does, porque esse does é do sujeito. E o do que vem depois é o verbo que eu quero realmente utilizar na frase. Perceba que na pergunta o verbo principal não sofre nenhuma alteração. Eu não pergunto, does he likes? No afirmativo eu falo, he likes. Eu adiciono s. Na pergunta eu não preciso alterar nada no verbo principal, tá? Por quê? Porque o do e o does já são os verbos que fazem essa alteração. Então eu não preciso mudar no começo e mudar o verbo principal. O do e o does eles carregam o piano. Eles servem para fazer a mudança para que o verbo principal não necessite de alteração. Quando nós colocamos as WH questions, além do do ou do does, nós precisamos seguir a ordem que vem. WH question, a primeira palavra, aí vem o verbo do ou does como auxiliar, aí vem o sujeito da frase, depois o verbo principal, por último, o complemento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Do you play the guitar? Do you, por quê? Porque you utiliza do. Do you play? Você toca guitarra ou violão? Do your friends live near here? Os seus amigos moram aqui próximo? Does Chris work on Sunday? O Chris trabalha aos domingos? Perceba que ele usa o does, porque Chris é ele. Does it rain a lot here?
Chove muito aqui. Perceba que eu utilizo também o does, porque eu uso o it. Quando eu passo a ter uma pergunta com WH question, a palavra vem primeiro. Where do your parents live? Aonde os seus pais moram? How often do you wash your hair? Com que frequência você lava o seu cabelo? What does this word mean? O que esta palavra significa? A palavra mean, nesse caso aqui, pode ser, traduzida, ela significa. How much does it cost to fly to Rome? Quanto custa para viajar para Roma, para voar para Roma? Quando nós temos as palavrinhas always e usually, que são advérbios ali de intensificação, né, que nós falamos, ele sempre faz ou ele geralmente faz, estas duas palavrinhas elas precisam vir antes do verbo principal e depois do sujeito. Por exemplo, does Chris always work on Sundays? O Chris sempre trabalha aos domingos? What do you usually do at weekends? O que você geralmente faz aos fins de semana? E uma perguntinha muito utilizada. What do you do? O que você faz? Essa perguntinha tem o mesmo significado que qual é o seu trabalho? What's your job? What do you do? I work in a bank. O que você faz? Eu trabalho em um banco. Então, não se esqueça, do é utilizado para I, we, you e they. E o does é utilizado para he, she e it. Quando nós queremos responder de forma curta, um sim ou um não, nós utilizamos também o do no final da frase. Por exemplo, sim, eu faço, sim, eu gosto, sim, eu trabalho. Eu não preciso utilizar o verbo principal para responder. Do you work? Yes, I work. No inglês, a estrutura mais utilizada é o quê? É substituir o verbo principal que foi utilizado na frase da pergunta pelo do. Por exemplo, do you play the guitar? Você toca o violão? No, I don't. Não, eu não toco. Não, eu não faço isso que você me perguntou. Do your parents speak English? Yes, they do. Os seus pais falam inglês? Sim, eles falam. Sim, eles fazem isto que você me perguntou. Does James work hard? Yes, he does. O James trabalha duro? Sim, ele trabalha. Does your sister live in London? No, she doesn't. A sua irmã mora em Londres? Não, ela não mora. Ok? Nos vemos no próximo capítulo.